A Bíblia é um livro de fatos, é um livro geograficamente perfeito. Sim, a geografia da Bíblia, a parte geológica, a parte histórica, não é de admirar, porque, por exemplo, quando você vai aqui na Bíblia, no relato do médico Lucas, que escreveu o relato que a gente conhece como Evangelho, né, de Lucas, você vai ver que esse médico, que era um dos discípulos de Jesus Cristo, não era apóstolo, né? Ele era o chamado evangelista, né? Você vai no capítulo 3, alguns historiadores respeitados têm se referido a esse senhor Lucas, ou médico Lucas, como sendo um dos maiores historiadores que já viveu. E eu realmente fiquei impressionado porque eu leio as histórias em grego, por exemplo, do historiador Joséfo, né, do Flávio Joséfos, do século I, e esse Flávio Joséfo escrevia usando um grego difícil e tal. Aí quando eu fui ler o Evangelho de João, né, ali você encontra um grego mais fácil, ele era um pescador, né? E bem como Pedro também, as cartas de Pedro na Bíblia. Agora, quando você vai ler Lucas em grego, rapaz, aí é outros 500. Ele escrevia difícil. Eu começo a olhar, tem que pegar o dicionário para olhar as palavras em grego, porque ele esbanja um vocabulário rico. Curiosamente, no início do capítulo 3 de Lucas, fala de pessoas como Pôncio Pilatos, que era governador da Judéia, fala de Herodes, que era governante da Galiléia, fala de Filipe, governante de um distrito da região da Itureia e Traconites, e Lissânias, que era governador da região de distrito lá de Abilene, nos dias de quem? O sacerdote Anás e Caifás, e aí fala que era a época em que João, ele era o batizador, era o filho de Zacarias no deserto. Esse relato fala muita coisa, fala muito, gente. Muitos críticos da Bíblia, aqueles arqueólogos minimalistas, que só acreditam se tiver prova, o mínimo de prova física, né? Ou seja, eles não vão pela fé, eles vão pela vista, né? Eles falam que há uma época atrás falavam, Pôncio Pilatos nunca existiu. Aí apareceu uma pedra, né? Que caiu na cabeça deles, gigantesca, escrita o nome Pôncio Pilatos. Bem feito, né? A esses homens aqui, como o governador Herodes da Judéia e Filipe, governante distrital da região da Itureia, gente, se você olhar o nome de cada um deles e procurar, você vai ver arqueologia em muito texto, muita gente falou sobre esses homens, muitos escritores, historiadores como Cornélios Tácitos, Flávio Joséfo, Cássio Dias Cossianos falaram no nome desses cidadãos e depois a arqueologia só foi trazendo os caras cavando lá em Israel e trazendo à tona o nome desses pessoas reais, gente. Então, esse pessoal na internet aí tem vários canais de historiador, né? Canais de professores que vão falar e eles ficam falando, martelando na Bíblia e zombando da autenticidade da Bíblia, da fiabilidade da Bíblia. E eles se acham, né? Falam bonito, né? Tem uma professora aí que fala que, num vídeo que ela disse que vai falar da esposa de Jeová, é cada aberração, né? Eles começam a ridicularizar a Bíblia. Mas é triste para eles, eu lamento dizer, mas esses homens aqui não é uma historinha sem nexo geográfico ou histórico do tipo, era uma vez na historinha lá de Alibaba, ou senão de Branca de Neve. Não! O médico Lucas anotou o nome de cada um deles. E eu tenho falado e vou repetir aqui, por exemplo, aqui mesmo no capítulo 3 de Lucas, o médico começa a fazer uma genealogia. E olha aqui, ó, no meio da genealogia ele coloca o nome de uma pessoa. Que pessoa é? Davi, no versículo 31, né? 31, olha. Fala de Natã, pai, no caso, Natã, olha, Davi era pai de Natã, né? Começa assim a genealogia. Davi, todo mundo zombava de Davi, dizia, não, Davi nunca existiu. Até que acharam uma pedra de basalto em Teldã, a estela de Teldã, que confirmou Davi como uma pessoa real. Hoje já tem muitas evidências físicas, inclusive as escavações que se fazem em Israel até hoje, todas confirmam que Davi de fato existiu. E começando pela estela de Teldã, que fala Casa de Davi, Beit David, Melech Israel, o rei de Israel. Então é uma coisa que calou, né? Fechou a boca desses arqueólogos minimalistas. Mas eles não descansam. Agora mesmo, com outros achados arqueológicos, eles estão desesperados,
né, e promovendo a ideia de que a Bíblia é um livro de mitologia. Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês, teimosos, arqueólogos minimalistas, os da alta crítica, né? Uma coisa, quando eles zombam de um homem que aparece na genealogia de um historiador sério, o historiador, o médico Lucas, né? Quando eles zombam, mas eles se esquecem. Olha, por exemplo, eles falam Adão, Adão nunca existiu. Só que na linhagem aqui onde aparece Davi, que é real, foi um personagem real, já é confirmado historicamente que Davi de fato existiu, né? Eles ficam esperneando em cima da estela de Tel Dan, mas não tem como negar. Aquilo ali é uma estela que conta a verdade sobre uma pessoa que existiu de fato. Gente, tem tantos registros que fizeram vários reis, confirmando reis do antigo Israel, várias pedras, né? Várias estelas, então não tem como correr agora. Mas eu vou apresentar aqui no meu canal. Mas olha, quem é que aparece nessa genealogia? Adão. Adão, gente, é uma genealogia que conta a história de pai para filho, até chegar em Davi. Se Davi existiu nessa genealogia, a gente já viu que ele é um personagem histórico, o que faz esses céticos acreditarem que Adão nunca existiu? De fato, o próprio Jesus falou em Adão no capítulo ali 29, né, de Mateus, ou é o 19? Não, capítulo 19 de Mateus, né? Veja só, olhando aqui Mateus, vamos na Bíblia, o capítulo 19 de Mateus. Nós vamos encontrar, eu vou olhar aqui agora, Mateus capítulo 19, ó. Vamos ver aqui, olha só. Os fariseus se aproximaram, diz o versículo 3, queriam pôr ele à prova, perguntou se podia se separar por qualquer motivo, e aí Jesus respondeu, vocês não leram? Que aquele que os criou no princípio os fez macho e fêmea, né, homem e mulher, e disse, por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe, se apegará à sua esposa e os dois serão uma só carne? Isso aqui está onde, gente? Está lá no Gênesis capítulo 2. Diz exatamente isso. Diz que é por isso que o homem deixará seu pai e sua mãe e tem de se apegar à sua esposa e os dois se tornarão uma só carne. Então, quer dizer, aqui Jesus falou de Adão e Eva, no capítulo 19 de Mateus. Então, tem muitos desses religiosos, né? Tem pessoas, por exemplo, os espíritas kardecistas, né? Eles falam assim, não, Adão e Eva nunca existiu. Aí você pergunta, mas e Jesus? Ele fala, não, Jesus sim. Só que Jesus falou em Adão e Eva, no capítulo 19 de Mateus. Então esse povo cético, eles são simplesmente uma vergonha. Uma vergonha, né? Eles têm essa opção de escolher passar vergonha, passar, né, de graça a crédito ou a débito, mas eles estão passando. Desculpa eu falar assim, mas eu tenho que falar porque a arqueologia, vez por outra, tapa a boca desse pessoal. E eles ficam esperneando, né? Não, isso aqui não pode ter sido do tempo deles. E aí fica aquela briga. E Satanás que governa o mundo, né? O Deus desse sistema de coisas, ele está por detrás dos governos. Ele está dominando hoje a terra, né? Conforme nós lemos. Jesus falou, o governante desse mundo está chegando. Vamos embora daqui, no final do capítulo 14 do Evangelho de João, né? Jesus Cristo falou isso. Por isso que está aparecendo agora, o mundo está ficando cada vez pior, né? Então você vê aqui em João capítulo 14, no final do capítulo 14 de João, Jesus explica o porquê que o mundo está cheio de céticos. Por que eles estão dominando hoje as universidades, por que eles estão dominando o mundo. Jesus fala assim, já não falarei muito mais com vocês, pois o governante do mundo está chegando, e ele não tem nenhum poder sobre mim. E aí Jesus fala, levantem-se, vamos embora daqui. Era Satanás chegando. O governante deste mundo, não é príncipe desse mundo não, viu? Você evangélico que na sua Bíblia está escrito príncipe, não é nada disso, porque a palavra arcon, a primeira definição no léxico é governante. Eu acho que eles colocaram o príncipe já para confundir as pessoas, mas não, é o governante do mundo. É ele que está dominando o mundo, não adianta falar de Bolsonaro, falar de Lula. Infelizmente, por mais bem intencionado que um governante esteja, quem está governando o mundo, infelizmente, é o inimigo da vida eterna, por isso que está ficando horrível. Mas voltamos aos assuntos que eu quero abordar com vocês, ao capítulo 10 de Gênesis. Vamos aqui mais uma coisa, olha. O versículo 1 fala, Ve'eler toledot bene Noa. E esta é uma história dos filhos de Noé, Shem, Ham e Yafet, Sem, Cã e Jafé. Pois bem, aqui, segundo a Bíblia, Noé, aquele da história da arca, é isso mesmo, ele teve 3 filhos. O Sem, Shem, que aqui fala, deu origem ao povo semita. O Ham, o Cã, deu origem ao povo camita, que foi viver na África. Shem seria aqueles que foram viver na região
do norte da África e também a parte de Canaã, Israel, aquelas terras de até lá para a Síria, o Iraque. Então, Shem, quer dizer Oriente Médio. O Sem, Shem, Ham, que é o Cã, é o povo que foi viver na África, Líbia, Etiópia, enfim. Yafet e Jafé, os que foram morar na região da Ásia, né? A região da Anatólia, Ásia, Irã, isso mesmo. E olha, vamos ver o que diz aqui. Vai Valedu, Vlahem, nasceu para eles Banim, filhos, Ahar Hamabul, depois do dilúvio. Bene Yafet, vamos ver os filhos de Jafé. Bene Yafet, os filhos de Jafé. Gomer, olha, Gomer, da onde veio os amorreus, os amorreus, né, amorreus não, é aqueles arameus. Gomer, aquela região sudeste ali da Turquia, tá? Então o povo Gomer, se você estudar Gomer, você vai ver isso. O Magog lá pro lado da Rússia, viu gente? Magog, né? Aí o Madai é os medos, os persas, o Irã. Veio Yavan é Grécia. Tanto é que você fala, até hoje em Israel, grego, eles falam Yavan. É o idioma grego, Yavan, os gregos. Vetubal, o Meshech, Vetiras. Então aqui está falando da genealogia de Jafé. Então, Bene Yafet, os filhos de Jafé, um dos 3 filhos de Noé, que era Sem, Cã e Jafé. Então, Yafet, Gomer, o Magog e o Madai. Então aí fala no versículo 3, o Bene Gomer, e os filhos de Gomer, Ashkenaz, Verifat, Vetoarma. Aí o 4, o Bene Yavan, os filhos de Yavan, dos gregos, ó. Elisha, Vetarshish, Kitim, Vedodanim. Kitim é Creta. Se eu for olhar no dicionário, Kitim é a ilha de Creta. Os cretenses, gente. Aí o 5, Mele Nifredu, deste se espalhou a Eie, as ilhas Ragoim, das nações. Realmente a região toda de ilhas ali da Grécia. Be Artsotam, segundo as suas terras. Ish Lechono, homem, segundo as suas línguas. Melish Perrotam, segundo as suas famílias. Begoyehem, segundo as suas nações. Aí o 6, o Beneham, vamos agora aos filhos de Cã. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Começou por Jafé, agora Ham, Cã. Ham, Cush. Gente, o que é Cush? Cush Cush é Etiópia, gente. Qualquer dicionário vai falar que Cush é o mesmo que Etiópia. Quando essa palavra Cush aparece na Bíblia, em português até Etiópia. Muitas vezes Etiópia, nem sempre. Às vezes vão colocar Cush mesmo, mas é muitas vezes. E na Septuaginta, ou seja, quando foram traduzir tudo aqui do hebraico, do Velho Testamento aqui, né? Porque o texto de Gênesis é o chamado Velho Testamento. Eles viram em hebraico Cush, então eles colocaram em grego, sabe o que? Etiópia. É isso que eu tô falando, não é opinião minha não, gente. Olha aqui. Você clica em Cush aqui. Olha aqui, ó. Cush, o que é Cush? Eu vou mostrar para vocês a prova, ó. Isso aqui não é achismo, aqui não tem ninguém falando achismo não, ó. Aqui, ó, quando chega nos dicionários, obras respeitadíssimas. Olha aqui, ó. A Etiópia, a Etiópes, em grego aqui, ó. Então, na Bíblia grega, que eles fizeram a Bíblia traduzida por grego, eles colocaram a tradução de Cush como... Isso aqui eu cliquei na palavra Cush. No dicionário apontou como a Etiópia. E realmente é a região da Etiópia. É chamado Cushitas. E essas palavras, Cush, Cushitas, é muito comum. É usada até hoje lá naqueles povos, nas línguas deles lá. E aí tem gente que fala, não, a Bíblia é um livro de mitologia. Mitologia onde? Onde, povo ignorante? Céticos, teimosos. Olha, aqui está dizendo a origem de cada povo ali daquelas terras. Ó, o Mitzraim. Então, ó, os filhos de Cã foram Cush, que significa Etiópia. O Mitzraim era o nome de um cara mesmo, filho de Cã, filho de Noé. Ó. Cã teve Cush, teve outro filho chamado Mitzraim. O que quer dizer Mitzraim? Egito. Hoje era o nome de um homem, mas era a região do Egito, Mizraim. Hoje, se você for falar quase com qualquer pessoa lá do Egito, Mizri é uma designação do povo lá. Todo mundo sabe que é uma palavra que se refere aos egípcios, né? Você vai dizer que você quer da história de Alice no País das Maravilhas? Pelo amor de Deus! Onde é que esse pessoal que faz vídeo criticando a Bíblia estão com a cabeça? A Bíblia é um livro de fatos geológicos, geográficos, históricos. Né? Aí aparece gente aí, pelo amor de Deus, quando Satanás vê que o cara tá ficando inteligente, que nem o Sabino, Fábio Sabino, era um professor de hebraico conservador, religioso, virou a casaca. Hoje Satanás viu assim e falou, não,
Esse rapaz, ele é muito inteligente, eu vou entrar nele. É o que é a minha opinião. Agora ele está aí atacando a Bíblia dia e noite, né? Quer dizer, o inimigo ele é poderoso. Se a gente não orar, não vigiar, não pedir ajuda de Jeová por meio de Cristo, para ele nos proteger espiritualmente, está sempre alimentando a nossa fé, nós podemos uma hora virar a casaca, né? Virar a casaca. Eu não tenho contra nada essa pessoa que eu falei aqui, mas eu estou falando contra o que ele pensa. É um direito meu. Mas ele virou a casaca. Era um professor de hebraico que eu agradecia a Deus. Falava, esse cara fala com coerência. Hoje não, é um opositor da Bíblia, meu Deus do céu. É capaz dele dizer que Cush é da história de Alice no País das Maravilhas. É capaz dele dizer que Mizraim não é egípcio. Quer dizer, os escritos de Moisés, ele vai dizer, não, Moisés nunca existiu, né? Ele vai dizer. Inclusive, eu estou estudando a questão lá de Serabit al-Kadim e estou analisando o ponto de vista de vários eruditos para ver as minhas conclusões, que eu não sou de acreditar no que o povo fala, não. Eu gosto de ver o documento com os meus olhos. E estou analisando o Serabit al-Kadim, aqueles escritos que são datados de muitos mil anos antes. Gente, é considerado as mais antigas escritas que existem, de Serabit al-Kadim, tá bem? E eu estou analisando para ver a opinião de vários pesquisadores, para eu ver se realmente aquilo eu concordo que seja ou não o Moisés da Bíblia. Eu ainda não tenho uma opinião formada sobre os escritos de Serabit al-Kadim, mas eu vou trazer um vídeo logo, espero, falando sobre esses achados. Mas continuando aqui, olha, então os filhos de Ham foram Cush, o Mizraim, o Fut. Quem é Fut, gente? O que é Fut? É a Líbia, gente. Fut é a Líbia. É só você clicar aqui nos léxicos, a etimologia, tudo está associado aos líbios. O Canaã. E Canaã, que é aquela região desde o Egito até lá na Síria, era chamado Canaã. Hoje é Israel, Palestina, né? Não, mas era Canaã, gente. Aqui, ó. Canaã. Canaã é bem fundamentado. Ou aqui é Alice nos Países das Maravilhas? É um lugar mitológico? Senhor Fábio Sabino. Críticos da Bíblia. E vocês, ateus, céticos, né? Da alta crítica da Bíblia, né? Eu estou me referindo aqui não ao Sabino, mas eu estou referindo àqueles que criticam a Bíblia como se ela fosse totalmente mitológica, né? Então olha aqui, ó, Canaã. Então, no caso, Cã tornou-se pai de Canaã. Aí o 7. O Benej, Cush, os filhos de Cush, Seva, Havilá, Vesabta, Raamá, Vesabterá. O Bene, Raamá, Sheva, o Dedã. Aí o 8. Vekush e Alad, e Cush tornou-se pai de Nimrod. Nimrod, Hu-Rehel, ele principiou Lihiot a se tornar Gibor Baaretz, poderoso na terra. Então o cara se acha poderoso, o que ele faz? Eu vou dominar. Eu sou o grande, né? Tem gente que pensa, eu sou o professor, eu sou o cara. Aí agora Satanás aproveita dessa fraqueza. Foi o que aconteceu com Nimrod, né? Ó, Vekush e Cush, Yalad tornou-se pai de Nimrod, Nimrod, Hu-Rehel, ele principiou Liheiot a se tornar o quê? Gibor, poderoso, Baaretz, na terra. Hu-Hayá, ele se tornou Gibor Tsaidi. Aí ele veio a ser um poderoso caçador, Lifnei Yehová, diante de Jeová. Mas aqui quer dizer em oposição a Jeová. Alken é por isso, Yamar se diz que Nimrod, igual a Nimrod, Gibor Tsaid, poderoso caçador, Lifnei Yehová, em oposição a Jeová. Aqui Lifnei é no sentido de contra. Contra Jeová. Então ele era um caçador, gostava de matar os bichinhos, olha. Bom, para comer tudo bem, mas imagine se ele arrancava a cabeça de um tigre só para mostrar, olha, esse tigre aqui eu arranquei a cabeça dele. Aí é complicado, sabe por quê? Em Levíticos fala que quem matar um animal, lá no passado, né? Pegasse por motivo banal e matasse um animal, lá fala Dam Shafach, sangue derramou. Aí Deus fala que exigiria, cobraria pelo sangue de um animal inocente, viu? Tinha todo um processo para fazer os sacrifícios lá no antigo Israel. Não era assim matando os bichos de qualquer jeito. Versículo 10. Vaterhi Reshit, e veio a ser os princípios Mamlachetó do seu reinado, Babel. Babel, né? Olha, Nimrod começou a construir Babel, Ve'erech, Yerek, Akkad e Akkad. Eu te pergunto, Akkad, lembra dos acadianos que falavam o idioma acadiano? Isso aqui é mitológico? Meu bem, meus queridos, vamos raciocinar aqui. Você ateu, você cético, cego,
Akkad existiu ou é do mundo da Alice nos Países das Maravilhas? Gente, aqui tem toda a origem de tudo quanto é povo naquelas terras, que hoje nós estamos descendentes deles lá. Depois, o Brasil não é nada, não era nada e não existia. O que existe hoje, a América do Sul, tudo veio dessas terras, nós viemos dessas nações. Aí o povo fala, não, Akkad era uma historinha de Alice nos Países das Maravilhas. Isso aqui era a historinha de Ali Babá e os 40 Ladrões. Historinha boba pra pessoa ver antes de dormir. Não! Aqui é real, Akkad. Onde o povo falava acadiano, gente. Existem milhares de provas de que era uma cidade... Olha, continua, vê Calné, Eretz Sinear, na terra de Sinear. Aí prossegue o 11. Min Haaretz Ha'i, daquela terra, Yatzá, saiu Ashur, a Síria. Vai e vem e passar a construir et Nínive. Olha aqui, Nínive. Você sabia que os ateus, mas como gosta de passar vergonha no crédito e no débito, durante muitos tempos os arqueólogos diziam assim, Nínive nunca existiu, Nínive nunca existiu, Nínive nunca existiu, pelo amor de Deus, Nínive não. Aí os arqueólogos encontraram Nínive. Digita Nínive, vai estudar a palavra Nínive, a cidade, a grande cidade, já foi uma potência mundial, gente. Era uma coisa do tamanho de Nova York hoje. Nínive, isso mesmo. E aí tá aqui, era a historinha de Alice no País das Maravilhas? Eu pergunto pra você, ateu cego. Pra você, crítico da Bíblia. Aí continua, Ve'et Rehovot Ir, Ve'et Kalav, Ve'et Rechazen, bem Nínive e bem Calá, entre Nínive e Calá, Ir Hagedolá, esta é a grande cidade. O 13, o Mizraim, quer dizer, um rapaz aqui, o nome dele era Mizraim, né? Um dos filhos de Cã lá, ó. Yalad et Ludim, tornou-se pai de Ludim, veio Anamim, e de Anamim, e aí vai indo, pai, vai indo, deixa eu ver aqui para abreviar, para não perder tempo, ó. O Canaã, vamos ver agora Canaã. Canaã, Yalad et Sidom, Canaã tornou-se pai de... Canaã era filho de Cã, tá? E Cã era filho de Noé, voltando. O Canaã, Yalad et Sidom, era pai de Sidom, Bechorou, seu primogênito, et Het, e Et, Vet Raivusi, os Jebuseus, me parece que é Jebuseus aqui, Jebuseus, Vet Emori, e os Amorreus, Vet Girgashi, e os Girgazeus, Vet Haivi, os Eveus, Vet Arqui, os Arqueus, Vet Sini, e os Sineus. Aí vai falando, vai passando, tal... Aí fala aqui, olha aqui, gente, presta atenção. Fala da cidade de Asa, até Sedoma, ve Amora, ve Ademar, Utsevoim, Adilasha. Pera aí, Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, isso aqui é para os gays. Eu tenho que falar isso aqui, ó. Sodoma e Gomorra. Eu estudei e descobri pela pesquisa que Sodoma hoje é a Babedrá. Gomorra é Numeira. Vai e digita Babedrá na internet. Escreve assim, Sodoma e Babedrá. Gente, tem bolas de enxofre do tamanho de uma bola de beisebol na região de Babedrá, que aqui é identificado como Sedom, Amora, Ademá, Tsevoim, Adilasha. São 5 cidades do distrito. Jeová, a Bíblia fala, fez chover fogo e enxofre em cima daquele povo. Por quê? Bom, não vou dizer mais o porquê, eu já falei uma meia palavra, já dá pra saber, né? Porque hoje em dia, se você falar eu gosto de mulher, ou se não a mulher fala eu gosto de homem, pronto. Você é minoria e você é execrado, né? Mas será que esse povo aqui de Sodoma e Gomorra tiveram um final bom? Bom, a Bíblia conta, né? Ah, mas a Bíblia é historinha, né? Inventado, não dá pra acreditar, né? Todos esses lugares aqui, todas essas origens são mitológicos. Tá, vai nessa. O proverbista Salomão falou que há um caminho que é bom diante do homem, mas o final é o caminho da morte.